Prontinho, gente boa, vamos falar de debentures. As debentures, meu Jesus, o que é debentures? Vamos botar o slide aqui para eu ver. Muito bem, pessoal. Vamos ver primeiro a definição de uma debenture, tá? A debenture é um outro título de renda fixa que é emitido por instituições não financeiras, o mais comum, tá? Que pode ser emitidas por sociedades anônimas de capital aberto e fechado. Na realidade, a gente diz que instituição financeira não emite debentures, mas tem regras, aí tem algumas debentures que podem ser emitidas por instituições financeiras, porém, a que realmente não pode é aquela instituição financeira que capta depósito à vista, né, que são os bancos comerciais, ok? E tem algumas exceções para os outros tipos de instituições financeiras que nem vale a pena a gente falar aqui, porque via de regra são empresas que emitem debentures, ok? A debenture, quando ela está sendo preparada para uma emissão, ela tem um documento principal que é chamado de emissão de debentures. É a escritura da emissão. A escritura da emissão é onde vai constar todas as condições primordiais para o lançamento dessa debenture. E, inclusive, como é que ela vai ser paga, como que ela vai ser lançada, e também em que projetos o recurso a ser captado pela empresa vai ser investido, ok? Com essa emissão. A CVM é ela que vai estar muito de olho aberto na emissão de debentures, ela vai aprovar. E, em alguns casos, quando é a primeira emissão, né, que aqui a gente está falando de uma emissão de debentures de uma forma geral, mas quando é a primeira vez, a gente também tem como uma oferta pública, ok? E só quem tem capital aberto e com registro na CVM podem fazer emissão pública, ok? É uma característica. Quem compra uma debentures passa a ser chamado de debenturista, ok? Um agente fiduciário, né, uma corretora, uma instituição financeira vai ser nomeado, que vai representar os interesses coletivos, né, de todo mundo que vai lá interessado em comprar debenture. Pode ser um banco, uma corretora, uma distribuidora, enfim, que é chamado de agente fiduciário, ok? As debentures, elas têm uma hierarquia de garantia, ok? Nesse quadro, eu estou mostrando para vocês da garantia mais forte até a menos forte, ou a mais fraca. Então, algumas debentures são garantidas por um bem real. Se a garantia é real, significa que essa debenture, como garantia, vai ter um imóvel, vai ter um terreno, vai ter recebíveis da empresa, então a garantia é real. Então aquela garantia é determinada na emissão, ok? É um bem, né, é representada por um bem do ativo da empresa que está emitindo e vai permanecer como garantia até o vencimento, ok? Ela pode ser flutuante, que é quase igual a real, porém o bem que garante lá da emissora, ele pode ser trocado, ele não tem uma especificação certa. Então, pode figurar lá, terrenos no valor da emissão da debenture, mas ele não especifica qual terreno. Ele vai ter que manter essa garantia também, mas ele pode ir trocando, ok? E a quirografária, que a gente também chama de sem preferência, que são praticamente sem garantia, não tem nem a real nem a flutuante, e em caso de falência da companhia, a emissora da debenture quebrou. Então, eu como debenturista, eu vou ter a mesma garantia que os demais credores da companhia, ok? Se a companhia está endividada, provavelmente está, porque quebrou, existe lá um monte de gente que tem créditos a receber, independente de ser debenture. Então eu vou entrar nessa fatia, ok? E a subordinada é a pobrezinha, coitadinha, que não tem nenhum tipo de garantia mesmo, quebrou, eu vou entrar na última escala de recebimento, se sobrar ativo suficiente. Porque em caso de falência, uma empresa tem uma hierarquia de pagamento também. Primeiro ela paga os funcionários, depois vem outra coisa que não me lembro agora. Eu sei que por último, se sobrar alguma coisa, se sobrar um bem, né, ele vai ser rateado para os sócios ou para esses debenturistas que estão na frente dos sócios, tá? Na verdade, eles recebem primeiro que os sócios, mas é um recebimento bem difícil, ok? A gente tem debenture simples e conversível. A gente chama de simples. Vânia, o que é simples? Simples é simples. Não tem nada de diferente nela. Ela é um título, você vai chegar no vencimento e vai resgatar pelo valor acordado, ok? E, nesse caso, elas têm um prazo mínimo de emissão de 1 ano, que 1 ano também é simples, certo? É razoável, ok? Só isso. Agora, pode ser conversível. A conversível, ela diz respeito a ter uma sofisticação um pouco maior, uma diferença com relação à simples. E a conversível, a condição dela é que no vencimento eu posso obter, ao invés de ter o dinheiro, eu posso optar por ter ações dessa companhia que emitiu a debenture. Se for interessante para mim, eu faço a opção. Se eu acho que não é interessante, eu recebo o dinheiro. Não é uma obrigatoriedade, ok? E também as permutáveis, que é o mesmo sistema da conversível, só que as ações que vão ser me dadas,
caso eu opte por receber ações, podem ser de outras companhias, ok? Só isso. E ela tem um mínimo de emissão de 3 anos, ela é um pouquinho mais sofisticada. Com relação a prazo de vencimento de uma debênture, aí varia muito, ela pode variar de 2 a 10 anos, dependendo da emissão, e isso a média, né? O ideal é a gente manter o investimento até a data do vencimento para garantir aquela rentabilidade que foi acordada, tá? Mas, porém, a gente também pode resgatar a debênture antes do vencimento, só que eu tenho que entrar naquela coisa de vender o título a preço de mercado, que pode resultar, talvez, até em ganho ou também em perdas, ok? Mas ela tem essa possibilidade desde que esteja ou que tenha um comprador disponível a ficar com a debênture. O resgate se dá mediante a solicitação do investidor, quer dizer, eu comprei uma debênture de uma instituição financeira, eu vou nessa mesma instituição financeira e peço o resgate, ok? Se for uma corretora, eu vou para a corretora, enfim. Quando a gente fala em prazo máximo, não existe, não tem uma fixação de prazo máximo. Porém, como a debênture, quando ela é emitida, eles vão dizer ali qual é o objetivo, né, em que eles vão investir com aquele dinheiro. Se houver mencionado ali que o investimento se destina a capital de giro da empresa, nesse caso, o prazo máximo é de 5 anos. Eu não posso emitir uma debênture cujo objetivo seja financiamento de capital de giro com prazo superior a 5 anos, ok? Remuneração, muito bem. A empresa vai estar lá na emissão da debênture, como é que ela vai fazer o fluxo de amortização, ok? Como ela vai remunerar e vai estabelecer se ela vai ser pré ou se vai ser pós-fixadas, ok? A maioria das debêntures vai pagar um percentual do DI, tá? E podem ainda ter correção monetária, mas a grande maioria, é uma debênture que paga X% do DI, ok? Podem pagar um prêmio. O que é um prêmio? Um prêmio é alguma coisa extra, ok? Pode ser ter um juro intermediário, enfim, tudo, gente, tudo depende da emissão, ok? Por isso que na prova é importante ler e procurar a resposta correta, completa, porque pode ter uma incompleta que está certa e tem uma que é mais certa do que aquela, ok? E elas podem ser também repactuadas, que eu já vou falar de repactuação, e pode ser oferecida também letra pós, tendo um índice como referência o IPCA, o IGPM ou qualquer outro que seja. Vamos dar uma olhadinha no que é a repactuação. A repactuação é uma condição estabelecida na debênture que em determinado momento eu vou parar, chamar o debenturista e vou fazer a repactuação com a oferta de uma nova taxa a partir daquele momento. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma debênture de 10 anos, ok? Que no terceiro ano ela possui repactuação. Então, o que vai ser feito nesse momento? Eu fechei a debênture aqui, vai vencer depois de 10 anos, ok? E eu fechei essa debênture que vai me pagar 95% do DI ou do CDI, ok? Então, eu vou começar a ter essa remuneração até o momento da repactuação, que vai acontecer aqui no final de 3 anos. Nesse momento, ainda me restam 7 anos, ok? Para o vencimento. E aí a gente vai tratar da repactuação. E aí eu posso ter uma oferta de troca desse percentual aqui. E eu posso aceitar ou não, ok? Então, se eu aceitar essa troca oferecida, nos próximos 7 anos eu vou receber a nova taxa, ok? Mas se eu não quiser, eu posso falar, não é negócio para mim, por favor, acredite o meu dinheiro na minha conta e ela está liquidada antes do vencimento, ok? Muito bem, aqui só para confirmar o que eu falei, se o debenturista não aceitar esse caso, nesse caso haverá liquidação do título no final do terceiro ano, ok? Muito bem. Aí a gente tem um tipo de debênture que é chamado debênture incentivada, ou também chamado infraestrutura, ok? Se ela é incentivada, já você vai saber que é diferente, né? Ela não é uma debênture comum. Então, em 2011, essas debêntures foram lançadas exclusivamente para captar recursos para a implementação em áreas de infraestrutura do governo. Quais são essas áreas? São as telecomunicações, as energias, o saneamento e todas as outras que dizem respeito a governo, a infraestrutura, ok? Então, o que aconteceu? Elas foram lançadas para investir no setor ao qual o emissor pertence, para expandir, para dar um incentivo para o crescimento econômico, ok? A remuneração dessas debêntures por taxa pré ou pós-fixada, ok? É obrigatória a índices de preços, desde que ela seja pós-fixada, ok? Se ela for pré, ela vai ter lá uma taxa pré, ok? E ela tem uma característica, ela não permite a remuneração pelo índice DI, ok? Não é permitido, então fica alerta aí. Se houver cupom, tem que ser semestral, que é aquele pagamento de juros intermediários, então ela não pode emitir pagamento de juros intermediários por trimestre ou por ano, ok? O prazo médio ponderado da emissão não pode ser superior a 4 anos, ok?
e ela tem, e com carência para recompra do emissor por 2 anos. Então, ela tem essas características próprias da debênture incentivada, ok? O prazo médio ponderado superior a 4 anos e com carência para recompra por 2 anos, ok? Então, são períodos que a pessoa vai ficar e vai ter que respeitar. Aí, na emissão, é obrigatório apresentar os projetos, né, onde esses recursos vão ser alocados, e, inclusive, por ser de infraestrutura, vai ser aprovada pelo Ministério responsável pelo setor aí que estiver fazendo a emissão, ok? Aí ela tem um incentivo maior, tá? E isso que é mais abordado na prova, realmente, é com relação ao imposto de renda. As debêntures incentivadas, elas têm alíquota zero, tanto para a pessoa física como para a jurídica. Eu vou fazer uma observação nessa questão de alíquota zero. Pode vir assim, são isentas de imposto de renda. Ok, são isentas de imposto de renda, ok? Não está falando nenhuma mentira. Só que o termo isenção do imposto de renda, ele sugere que isso seja uma coisa permanente, ok? Ah, o governo isenta as debêntures incentivadas. Amanhã, não vai ter mais isenção. Na realidade, o termo correto não é isenção de imposto de renda. O termo correto é que elas têm alíquota zero, certo? Então, lá numa questão da Ambima, se tiver lá as debêntures incentivadas possuem alíquota zero, essa é a resposta correta, ok? É o termo correto. Porque tendo alíquota zero, o governo pode alterar essa alíquota. Então, ele não está mexendo exatamente na estrutura da operação que tem isenção. É diferente, ele simplesmente aumenta a alíquota. Mas, nos olhos de todo mundo, o que a gente fala é não tem imposto de renda. É isenta. Na verdade, ela tem alíquota zero. Tá bom? Só um alerta aí para as provas. Bom, quanto a risco, a gente fala que uma debênture tem risco de crédito? Tem risco de crédito alto. E qual é o risco de crédito de uma debênture? O risco do emissor, ok? Por que ele pode ser alto? Ele pode ser alto porque você tem que observar quem é que está emitindo. Então, o risco é do emissor. Então, esse emissor tem que ter uma análise de crédito, tem que ver qual é o risco, tem que ver a situação financeira, balanço, investimentos, enfim. Toda essa análise, quando é lançado uma debênture, ela já vem no pacote, tá? Ela já vem com tudo isso demonstrado para justamente mostrar para o investidor qual o risco que ele está correndo com relação a crédito, tá? Então, não é que uma debênture tem risco alto. Eu estou colocando aqui que ela pode ter um risco alto se essas coisas não forem observadas, ok? Quanto à liquidez, o risco de liquidez pela falta de preço apropriado no mercado secundário. Então, eu tenho uma debênture incentivada, quero antecipadamente liquidar. Eu preciso ter no mercado secundário um comprador. Isso vai determinar a liquidez, ok? Não é tão fácil fazer isso no mercado do que colocar um CDB, por exemplo, que tem muito mais liquidez, ok? E como ela sofre os riscos de mercado? Principalmente aquela coisa do risco das taxas de juros. Se eu tenho uma pré-fixada, eu dependo das condições da taxa sendo praticada no momento da liquidação para me garantir um ganho, uma igualdade ou uma perda, ok? O risco da taxa de juros no mercado afeta uma debênture que esteja fechada a uma taxa, ok? Muito bem, com relação à tributação de debêntures, de uma forma geral, tá? Não estou falando de incentivada agora. Debêntures, tem tributação de imposto de renda? Tem. Debêntures, tem IOF? Tem. Debêntures, tem fundo garantidor de crédito? Não tem. Por que não tem? Porque quem emite uma debênture é uma instituição empresa, tá? Não é uma instituição financeira, ok? E o fundo garantidor de crédito só garante aquelas emissões de papéis emitidos por uma pessoa jurídica, instituição financeira, tá bom? Bom, aqui então estou reforçando a exceção da alíquota zero para as debêntures incentivadas ou de infraestrutura. Muito bem, acabou. Difícil não é, gente. Realmente são detalhes que são necessários a gente absorver, não é fácil não. Então, canetinha aí já anotou as coisas principais. Eu volto a falar que no final desse capítulo da apostila, eu tenho um quadro ali, resumido dos principais papéis de renda fixa, tributação, riscos, enfim, para ajudar na hora de estudar, ok? Lá no próximo vídeo a gente então vai falar dos títulos públicos. Aqui a gente vai ter que ter muita atenção, porque títulos públicos têm uma série de peculiaridades. Vejo vocês lá, gente. Vamos em frente.